noite, meus colegas vereadores, do aqui presente. Hoje nós temos aqui nossa advogada, né? Tem tesoura, a prefeitura das empresas, os povos, a vereadora Matinha e as pessoas. Que Deus abençoe todos. E eu declaro a sessão aberta em nome de Deus e passo ao secretário ler a última sessão, em seguida a minha pauta do dia. A ata da sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Segurança do Piauí, exercício 2025. Aos 2 dias do mês de maio do ano de 2025, às 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, na Rua São Paulo, número 477, centro, presentes vereadores Ana Camila de Souza Oliveira, Sandra Filho de Oliveira, Ana Camila de Souza Oliveira, Sandra Filho de Oliveira, Caíto Medeiros Costa, Antônio Renato Vasco Melo, Pedro Mário Filipe Rodrigues, Ana Festa Araújo Mendes, sob a presidência da vereadora Ângela Maria Machado de Andrade Matheus. Pequeno expediente do dia. E constatando o colégio mental, o presidente declara a sessão aberta, pediu ao secretário parlamentar para fazer a leitura da ata da última sessão ordinária, que depois de livre e aprovado será assinada pelos vereadores presentes. Em seguida foram apresentados os projetos de lei número 05 de 2025, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício financeiro de 2026 e a elaboração do Plano Plurianual do período de 2026 a 2029 da outras providências. Projeto de Lei número 06 de 2025, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências, ambos do Poder Executivo. Também apresentado o requerimento número 01 de 2025 da vereadora Renata, que requer a construção de uma capela no cemitério São João Batista e a disponibilização de um coveiro para que seja realizado serviços referentes ao cemitério. Grande expediente do dia. Fez da palavra a vereadora Ana Camila, estadual presidente, colega vereador presente e que assiste pelo Facebook. Fez da palavra a vereadora Sandra, estadual presidente, colega vereador e público que assiste pelas redes sociais. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho e também agradeceu a presença do público presente. Fez da palavra a vereador Claíto, estadual colegas vereadores, do público presente e que assiste em casa. Iniciou reforçando o requerimento da vereadora Sandra sobre as caixas d'água. Sobre o projeto de lei do Executivo, que pede um crédito adicional no valor de R$400 mil, diz que tem visto alguns gastos, como no Dia da Mulher, envelope com dinheiro, criação de mais secretarias, mais gastos, e agora uma moto nova no Dia das Mães. Diz que não é nada contra essas ações, mas desde que o Executivo tem condições de não fazer várias ações gerando gasto, e agora que pediu um crédito de R$400 mil. O presidente disse que quem está presente na moto tem quase certeza que é o Marcos Matheus. Pessoa da palavra a vereadora Renata, estadual presidente, colega vereadores, do público presente e o público que acompanha pelas redes sociais. Iniciou explicando seu requerimento número 01 de 2025 e a importância do mesmo, que seria a construção de uma capela e a disponibilização do governo para atender a população, e pediu ao executivo que veja com os olhos seu requerimento. Finalizou desejando feliz Dia das Mães a todas as mães do município. Jesus da palavra vereador Lindomar, estadual presidente, colega vereadores, do público presente e que assiste em casa. Sobre o crédito de R$400 mil, diz que ele pode ou não ser usado. Seria uma garantia para servir a população e os vereadores podem fiscalizar. Sobre as despesas que já teve, já deve ter visto tudo o que foi feito, como a festa do Dia das Mães. E a questão do brinde da POP diz que acha muito importante e fica muito agradecido. Sobre a compra da POP, diz que se for pago pela Prefeitura, com certeza vai ter todas as normas. Sobre o valor que o vereador Clay falou na sessão passada, sobre o aluguel de carros, diz também que pode ou não ser usado. Só é usado se tiver necessidade. Sobre o portal da transparência, diz que está com as informações, porque o colega aqui chega com as informações e deve ser de lá. Finalizou ressaltando o trabalho do prefeito que está conduzindo o município da melhor forma. Pessoa da palavra a vereadora Clésia, estadual presidente, colega vereadores, do público presente e que aceita pelas redes sociais. Agradecer pela ajuda do Paulo Fernando, que viu a felicidade estampada no rosto da população e está muito feliz e muito satisfeito. Em seguida, a presidente colocou os requerimentos número 02 de 2025 e número 03 de 2025 do vereador Claíto e requerimento número 01 de 2025 da vereadora Sandra em votação e todos para aprovar por unanimidade dos espaços presentes. Finalizando, o presidente recebeu a palavra para os vereadores fazerem suas considerações finais. O vereador Claíto disse que se não tem nada de errado, não vai ter problema em responder seu requerimento. Diz que não é contra a homenagem do Dia das Mães, desde que tenha condições. Pediu ao vereador Lindomar que cobre ao prefeito a questão dos créditos da OBS. O vereador Renato disse que sobre o projeto de crédito é difícil pedir se não for para usar, e acho que teve uma falha. Primeiro tem que planejar.
Não havendo mais nada a lembrar, o presidente declara a sessão encerrada e agendou a próxima para o dia 23 de maio do ano em curso. Pauta do dia. A gente tem 8, né? Na verdade são 8 pautas, 8 projetos de requerimento, sempre na verdade hoje vai ser votado 3, não é isso? Então vai ser votado o projeto de lei número 06, o projeto de lei número 07 e o requerimento da vereadora Renata. Certo? O que está sendo apresentado hoje são os que eu vou ler agora, certo? Os 3 primeiros que estão na pauta são notificados da sessão passada. Então hoje está sendo apresentado o projeto de lei número 07/25, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 181 de 2018, da outras providências do Poder Executivo. Tem a indicação número 01 de 2025, da vereadora Larissa, é a indicação para a limpeza urbana e fiscalização da coleta de lixo no município de São João da Fronteira. O requerimento número 01 de 2025, também da vereadora Larissa, que solicita informações sobre transporte escolar e qualificação dos profissionais. Requerimento número 02, também da vereadora Larissa, pede solicitação de manutenção da iluminação pública no bairro de Saveiro, nas praças, do conjunto habitacional Turcunzal, na zona rural do município, na quadra e em algumas ruas de Alto Alegre, e demais vias que necessitam de reparo. E, por fim, o projeto de lei número 02/2025, também da vereadora Larissa, que dispõe sobre a criação da Carta do Mel no município de São João da Fronteira, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável da agricultura e da outras providências. O prefeito está um pouco atrasado, mas a gente vai, vamos ver para falar. Uma colega Camila, uma colega Clécia, uma colega Sandra, e uma colega Larissa, uma colega Renata. Aí, se o prefeito chegar, não, mas vamos falar, né? Depois ele explica, a gente vai colocar os projetos agora. Ele vai explicar os 2 projetos, mais Matheus. Projeto 4, qual? 07? Você vai passando a concessão, né? Também para buscar. Buscar, vai ser para 1 e 2, não é segunda passada. Não sei, passa para a segunda não. Comissão desse projeto, o 07 vai aprovar na comissão com Maurício Lopes, que vai dar uma conta, né? Vai passar pela comissão. Não, mas a gente habituar, a gente vai pensar isso. Não, mas pode. Vamos pensar que a maioria decide. Até mesmo. Boa noite, nobre presidente, boa noite, nobres colegas vereadores, boa noite quem está aqui nos acompanhando presencialmente e através do Facebook. É sempre uma alegria ver a casa cheia. Primeiramente, eu quero parabenizar a Secretaria de Assistência Social, né, pela mobilização no dia 18 de maio, que é em combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Né? É um tema muito relevante que a gente tem que realmente discutir e ofertar políticas públicas, né? E dizer que não somente nessa época a gente deve se mobilizar, mas sim ao longo do ano, né? Porque muitas vezes os abusadores estão bem próximo das famílias, né? E quanto mais a população for conscientizada, informada, mais números nós teremos, né? Porque informação é tudo, né? Também eu queria só mencionar aqui
a respeito do projeto 06 do crédito, né? Do crédito adicionar a vigência dos 400 mil. Dizer que eu sou a favor, por quê? Porque essa é uma medida que não é um gasto extra, né? É legal, né? E é transparente estar solicitando. Por quê? O prefeito viu a necessidade, que o projeto ele menciona, que é para a educação inclusiva. Inclusive, voltamos nessa casa, aqui o projeto o número de lei 267 de 2025, que foi justamente para a educação inclusiva, né? Então, a necessidade surgiu, nós não temos, a administração não tem orçamento para isso, então é necessário ter esse orçamento. Não significa dizer que o município vai utilizar os 400 mil, porque ele vai utilizar de acordo com a necessidade dele, né? De acordo com as demandas do município. Então, pode ser que ele utilize parcialmente ou total, né? Mas o planejamento, se é necessário para esse período do ano, né? Então, dizer que eu sou a favor, porque é um ato legal e transparente. No decorrer da sessão, se houver mais necessidade, eu solicito palavra novamente. Boa noite a todos. Boa noite, que eu estava aqui no protocolo. Boa noite ao nosso prefeito Marcos Mateus. Dizer que é muito importante a sua presença aqui conosco. Boa noite à presidente dessa Câmara, aos nobres colegas vereadores, aos que aqui se encontram e aos demais que nos assistem nas redes sociais. Começando aqui a minha fala, agradecer ao presidente por nos proporcionar mais um encontro, dizer que é muito importante para nós vereadores e que venham muitos mais, né? Falar também sobre um pouco da nossa nova colega Camila levantou sobre esse valor, também sou a favor, viu? E se eu precisar de mais alguma fala, eu peço no decorrer da sessão. Boa noite, obrigada. Boa noite a nobre colega presidente, os novos colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, prefeito Marcos Mateus, secretário de governo, a ex-vereadora Nonatinha, enfim, todos aqui presentes, meu boa noite. E agradecer a Deus por mais um dia aqui de trabalho nesta casa. É só um momento de gratidão. Se no decorrer da sessão quiser a fala, peço novamente. Bom, boa noite para todos, os vereadores, todos que nos acompanham em casa e a todos que estão aqui nessa casa também. Bom, vou falar aqui só um pouco aqui do crédito adicional de R$400. Na verdade, esse crédito vai ser direcionado somente para pagar pessoal, certo? Só no despesa pessoal. Então, nosso questionamento é por que contratou tanta gente se não tinha dinheiro suficiente para pagar, certo? Com relação ao projeto 07, projeto de 07, a gente tem assim, senhora presidente, eu iria pedir até que retirasse esse projeto. Eu iria pedir que pelo menos ele voltasse na próxima sessão. Por que, senhora presidente? Esse projeto de lei é unicamente para atuar, para alterar o parágrafo único onde trata do agente administrativo. Esse agente administrativo ele está dentro da estrutura da Lei da Saúde. Essa Lei da Saúde foi criada em 2004 pelo Dr. José Lino, certo? Que é o projeto, que é a Lei 058. E hoje, atualmente, existem apenas dois servidores do agente administrativo. Aí, por que querem alterar essa lei agora, unicamente esse parágrafo? A gente foi buscar informação, quis ver o que está acontecendo, e o que acontece para ser modificado esse parágrafo aqui, pode se configurar até um caso de perseguição política, senhor presidente. Porque, atualmente, inclusive, uma desses funcionários foi notado no cargo através de um ofício. Porque a atual gestão queria botar ela em qualquer lugar. Ela disse, não, eu vou ter que ser colocado dentro da estrutura da saúde, porque a lei do agente administrativo está dentro da estrutura da saúde. E o que quer se mudar aqui nesse parágrafo aqui?
quer se mudar o cargo de agente administrativo com lotação a ser definida pela Secretaria Municipal de Administração. Então, se esse servidor fez um concurso para a área da saúde, para dentro da Secretaria de Saúde, para dentro da estrutura da saúde, que esse cargo está dentro da lei da estrutura da saúde, então esse servidor deve ficar lá. Então, esse projeto, eu queria que tivesse, os senhores vereadores tivessem um consenso de pelo menos, mudar esse projeto para a próxima sessão. Porque o sensato seria retirar do pauta. Porque aqui, na verdade, esse projeto não vai mudar muita coisa. O que vai mudar aqui é apenas uma perseguição contra o servidor. Mas, colega, eu tive até hoje no portal, eu tive até na Luciana, a de Luciana, Marco Mateus não entrou a perseguir ninguém, não. Marco Mateus está fora de toda a gestão de passado. Marco Mateus não está para fazer com ninguém. Não tem nada a ver com Luciana, nada a ver. Mas não se preocupe, que o prefeito vai explicar. Nem se preocupe. Posso falar para o colega lá? Boa noite, mais membros da mesa. Boa noite aos novos colegas vereadores. Boa noite especial aos que nos assistem nas redes sociais e aos que estão aqui presentes. Eu gostaria de aproveitar este momento para esclarecer minha ausência nas sessões passadas e apresentar as mais sinceras desculpas. Como alguns sabem, eu estou concluindo meus estudos e passando por um período de estágio. No entanto, reforço meu compromisso com esta casa e principalmente com a população sul-fronteiriça. Eu conheço a importância de comparecer e lamento qualquer inconveniente que minha ausência possa ser causada. De já, quero dizer que continuo plenamente disponível para os precisamentos de todos e reforçar que estarei presente nas próximas sessões. Sobre o requerimento 001, que é a solicitação de informações sobre o transporte escolar e a qualificação dos profissionais, esse requerimento solicita informações e providências sobre a regularização das rotas dos ônibus escolares, que nem todos estão operando como deveria, né? A solicitação da documentação dos motoristas, como carteira de habilitação, o certificado do curso de capacitação de transporte escolar, e eu também coloquei sobre o curso de APH para os motoristas. Não é obrigatório, mas eu acho que seria bem viável, pois pode evitar quaisquer qualquer transtorno. Muito obrigada. E também a capacitação e noção básica de primeiros socorros para os professores e funcionários das unidades de ensino, conforme exigido pela Lei Pública 13.722 de 2018. Essa lei determina que professores e funcionários da educação recebam treinamento em primeiros socorros, e esse conhecimento é indispensável para prevenir situações graves. Sobre o requerimento 002, que é a solicitação da manutenção elétrica, a iluminação pública é essencial para a segurança e a qualidade de vida do cidadão, além de valorizar o ambiente. Eu tenho recebido reclamações constantes sobre a falta de iluminação nas ruas da Pissarreira, no conjunto habitacional, na comunidade de Tucumãs 2 também, e em Alto Alegre, em algumas ruas e na quadra do município. Em especial, eu gostaria de pedir a manutenção elétrica da Praça Luiz Rodrigues, que é onde todas as noites as crianças vão brincar, as pessoas também vão fazer caminhada. Sobre a indicação 001, que é a limpeza urbana e a fiscalização da coleta de lixo, eu coloquei isso porque eu presenciei e também recebi reclamações sobre a falha no cumprimento das rotas da coleta de lixo. Às vezes passa, às vezes não passa. E também solicitar limpeza nas ruas de Alto Alegre, que foi solicitado por pessoas de lá mesmo, que é a rua Sirigoela, a rua que dá acesso ao município de Piracuruca e na rua de frente ao Parque. E nas demais ruas do município que necessitam de reparo, né? Eu acredito que essas medidas ajudem a deixar a nossa cidade mais segura e organizada. Obrigada por ter ouvido a sessão principal nessa palavra. Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, público que se encontra nesta casa.
Boa noite ao prefeito Marcos, presente aqui. Boa noite a todos os secretários aqui presentes, a secretária Berenice, e o público que se encontra aqui, boa noite ao meu esposo que se encontra lá fora também. Boa noite especial a todos que nos acompanham pela live do Facebook. Boa noite para o nosso assessor aqui, a Câmara, mais uma vez aqui presente, né? A gente agradece a presença. E eu gostaria de começar minha fala deixando aqui as minhas condolências, né, às famílias enlutadas da nossa cidade, né, a família do nosso ex-vereador Antônio Carlos, né, hoje está em 7 dias que teve uma perda muito difícil, né, com a sobrinha de 10 anos. E a gente deixa aqui os sentimentos da família, né, que Deus possa dar conforto a todos eles, né. Deixar também aqui minhas condolências também à família Freitas, né, a nova colega vereadora Sandra, pela partida do nosso amigo João Freitas também, né, que foi muito difícil também. O João foi uma pessoa que ajudou muitas pessoas do nosso município, né, inclusive nossa juventude, né, e eu gostaria de deixar aqui minhas condolências às famílias enlutadas, né. Gostaria aqui de agradecer, né, o livro do prefeito pelos pedidos que eu fiz nessa casa, né, que foi a questão dos buracos lá da avenida, né. Agradecer o livro do prefeito, que foi o intermédio, agradecer o prefeito por ter mandado realizar o serviço. A gente fica grato quando a gente faz um pedido e a gente é atendido, né. Agradecer também o prefeito, eu não cheguei a falar com ele, meu esposo chegou a falar sobre a limpeza das terras, que estava no edifício lá da Portelinha. Ele mandou também um papo, viu? A gente agradece, prefeito. Você continue assim, viu? Atendendo os pedidos dos nossos colegas vereadores, que, na verdade, não são pedidos nossos, são pedidos da população, são nossas aderências, né? A gente é cobrado e a gente tem que cobrar, né? Uma sessão. E sobre os projetos, vereadores, eu vou deixar para mim me pronunciar depois que o prefeito falar, viu? Boa noite a todos. Eu gostaria que o prefeito trouxe aqui e explicasse os dois projetos. Boa noite a todos, boa noite à presidente da Casa, vice-presidente, secretária, os vereadores e todos que estão aqui assistindo. Em relação ao projeto de crédito suplementar, como se sabe, todo ano nessa casa é votado a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Nessa LOA, nessa lei, ela tem a previsão de receita, que é o que vai entrar, né, de recursos do município, e as despesas. A questão das despesas tem rubricas, né, para cada uma situação. Se vai comprar uma caneta, tem que ter orçamento naquela rubrica. Se vai comprar um carro, uma van, se vai fazer a limpeza de um órgão público, tudo tem que ser pago de acordo com aquela rubrica, que está vinculado. O dinheiro tem que ser pago, tem que ser empenhado naquela rubrica. A questão desse projeto de lei, a gente tem o dinheiro para pagar os monitores, só que não existe a rubrica com esse orçamento previsto na LOA. O que a gente está fazendo é só alterando a rubrica, é tirando de uma rubrica, que já existe orçamento, e colocando nessa rubrica para fazer esses pagamentos. Aqui não se trata de empréstimo, não se trata de recurso fora do orçamento da prefeitura. É algo totalmente legal, previsto em lei. Então, assim, tem que fazer essa diferença de crédito suplementar para empréstimo. Assim, para explicar a grosso modo como é que funciona esse orçamento dessa LOA. A LOA não se trata de um dinheiro abstrato, né? E o pagamento físico, o pagamento final, é o dinheiro real. Para poder fazer o pagamento, para concretizar o pagamento, tem que ter esse orçamento, tem que ter essa previsão orçamentária. Tem que andar junto, tem que andar casado. A Berenice, que é contadora, é secretária de finanças, ela sabe, né?
que para fazer o empenho, para fazer a liquidez do pagamento, tem que ter essa previsão orçamentária. Então, o recurso a gente tem para pagar os monitores. Só o que falta é a previsão do orçamento, que não foi votado. Que já na lei desse ano, na lei orçamentária que vai ser votada nesta casa desse ano, já vai ter essa previsão orçamentária para esses pagamentos futuros, né? Dos anos seguintes. Então, assim, não se trata de empréstimo, não se trata de dinheiro que não seja assegurado pela prefeitura. É o dinheiro que já está em conta, que a gente já fez uma previsão, a gente já deixou separado para pagar esses monitores. E em relação ao outro projeto de lei, que é a questão da mudança, né, do cargo, da nomenclatura, essa é uma questão administrativa que realmente precisa ser feita. Porque aqui vocês recentemente voltaram uns cargos, né, pela gente, a prefeitura enviou para esta casa, e precisamos adequar os outros cargos mais antigos a essa nova lei que foi votada aqui por esta casa também. Não se trata de perseguição política, mesmo porque, nobre vereador, tem que ver o concurso, né? Na época desse concurso aí, tem que ver a nomenclatura que ele estava, e eu com certeza, eu não tenho conhecimento desse edital, mas eu acho que ele não estava direcionado para um órgão ou uma secretaria, ele estava direcionado para o município como todo. Esse concurso aí. Mas de qualquer forma, esse projeto ele é uma adequação administrativa. Não se trata de nenhuma questão de perseguição política, como estão querendo fazer no início. Na época eu era vereadora. O que acontece? Esse pessoal, a avenida, estava na prefeitura, então vários, eles trabalhavam no telefone, não era? O que aconteceu? O projeto veio para a gente, tipo assim, porque não tinha onde o prefeito botar, o prefeito ficou lá fora. Não acabou, foi extinto, ele poderia. Olha o que foi que ele fez. Passou a gente aprovou para botar, para adequar, mas não tem um projeto que foi feito para o Pedro, o João, para a educação, para a saúde, não. Eu estava aqui, eu era vereadora. Então, todos nós aprovamos. Ninguém foi contra. Porque é bom para o povo, que vote em mim ou não vote, mas se for bom para essa casa, para a população, eu voto. Desculpa aí, eu interrompi. Como eu falei, no nome do vereador, aqui com certeza o concurso vem sendo feito, e ele vem sendo feito para o município. O município é que realoca o servidor para a necessidade do serviço. Bom, terminando, fala boa noite a todos. Você falou a respeito aí do projeto, né? Passou por crédito, né? É só, como você falou, é só a adequação lá do orçamento. Aí eu gostaria de saber por que não foi colocado também esse projeto, não veio o projeto criando as secretarias, que é mais gasto para o município. Por que esse projeto dos pacientes que só vê agora? O município tem dinheiro para pagar as secretarias? O projeto foi votado? A questão das secretarias já estava prevista na lei orçamentária que foi votada no ano passado. Previsto, estava dentro da lei? Dos monitores não estava previsto. Tá, mas só que esse projeto aí não é só para pagar os monitores, né? A escola escolar, pagar outras coisas também. Não, é só para os monitores. Só para os monitores? Esse projeto, olha, eu sou contra esse projeto, você contra esse projeto, justamente porque eu estou ouvindo muitos pontos diversos aí. Projeto que não está vindo claro, né? Porque eu vi a tabela lá, e lá na tabela tem a discriminação para quem vai servir esse adicional de quase R$600 mil, e tem um adicional, se eu não me engano, até de R$25 mil para o transporte escolar, e para outros serviços que não é a questão que você está dizendo aí. Então, é assim, esses projetos, prefeito, eu não sei quem é a sua assessoria, mas eu acho que os projetos deveriam ir para essa casa mais claro, para os vereadores, né? Porque eu sou vereador de oposição, você sabe. Já votei no projeto do serviço, uma assessoria que explicou, tirou minha dúvida, e eu votei.
não é o fato de eu ser oposição que eu vou votar contra todo projeto que tiver aqui na casa, não. Né? Contra você, não. E a gente tem que saber que a gente tem que. A política passou, a gente tem que ter esse falando político, né? A gente tem que querer o bem comum da população, né? É o que a gente quer aqui. Né? E a respeito do projeto aí da lei, da mudança da lei, eu acho que não tem necessidade. Porque essa lei foi aprovada em 2018, né? Há o quê? 7 anos, foi adequado os cargos e já deu outra lei para recuar a decisão e é só esse parágrafo aí, né? Da lei do vice-pedagogo, né? Que vai alterar. Eu acho que eu não vejo que tem necessidade. Em relação ao crédito suplementar, é interessante cada vereador estudar a LOA. E se você estudar a LOA, você vai entender basicamente o que é esse projeto. Né? Isso é bem fácil. Pega no Google, você faz um estudo da LOA, o que é um crédito suplementar orçamentário, que lá explica bem explicadinho, você vai entender o porquê desse projeto. Então, isso aí é uma coisa bem comum de qualquer gestão. Né? Que nem, lá com um exemplo, se de repente a gente for comprar um terreno e não tiver previsão nesse orçamento, tendo o dinheiro, eu tenho que fazer esse crédito suplementar dentro do orçamento. Então, assim, isso aí é uma coisa bem fácil de se entender, não é nada difícil, não. É só procurar entender o que é a LOA que todo ano essa casa volta. Muito obrigado por você esclarecer os dois projetos e passa a palavra para o doutor Lidomar em seguida para o doutor Abel. Em seguida, nós vamos votar os dois projetos. Olha, 23, senhor. Boa noite, nobre colega presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. Boa noite ao prefeito, ao assessor Rafael. Boa noite à dona Benildo. Em nome dela, eu agradeço a presença de toda a sua família aqui presente hoje. Uma boa noite especial ao seu Reginaldo, à dona Maria, à escola da sua filha Regivane, presente também. Em nome deles, saúdo todos aqui presentes e dedico uma boa noite especial aqui a todos os que estão assistindo pelas redes sociais. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por mais um trabalho aqui nessa casa e quero falar primeiramente aqui para o público que nos assiste pelo Facebook. Quero esclarecer para eles o meu trabalho, que é a quem eu devo explicação maior, é a população de todo o município de São João da Fronteira, que foi quem me concedeu esse cargo aqui, de hoje está vereador nessa Casa Legislativa. Quero dizer a todos que São João da Fronteira que eu estou aqui, eu não estou trazendo muitos requerimentos aqui, muitos projetos, porque, como eu já disse algumas vezes, eu volto a repetir, eu sempre estou conversando com o prefeito pessoalmente, sempre estou dialogando com ele, como já hoje eu estive com ele conversando, levando todos os pontos do município, todo ele sabe que eu sou um vereador que ando bastante por toda a região do município de São João da Fronteira, e estou trazendo todos os pontos de necessidade, onde eu encontro as necessidades, estou trazendo até o gabinete do próprio prefeito, quando não é, estou levando até o assessor de governo, Rafael Fontes, ele está solicitando aos 4 funcionários do município de cada setor, e a gente está tentando fazer o melhor para agradar toda a população, para cobrir a demanda de toda a população. Em seguida aqui, eu vou dirigindo a palavra ao nosso colega vereador Clair. Eu acho que ele se equivocou um pouco na fala dele, quando ele falou que se não tinha dinheiro, por que contratar? Mas em nenhum momento não foi falar que não tinha dinheiro. Segundo o prefeito já me relatou, que o dinheiro tem para pagar esse pessoal, só precisa passar essa lei aqui para poder pagar os monitor e as despesas. Mas ninguém falou que não tinha dinheiro. Eu acho que você se equivocou aí. A questão do outro projeto 07 lá, que você falou que por que mexer lá e tal, essa lei lá de 2004, eu não vejo nenhum problema em hoje estar fazendo essa mudança na lei para poder estar com todas as coisas vão modernizando, vão passando de 2004 para cá, são muitos tempos. E de 2018? Pois é, de 2018 para cá já são muito tempo. E agora, se ele está trazendo esse projeto, com certeza é porque houve necessidade, você pode fiscalizar, pode ver direitinho, e se houver alguma coisa irregular, é direito seu e dever e denunciar, fazer as medidas cabíveis. Então, acredito eu que, como a nobre presidente já falou, todos aqui viram que o começo da gestão aí, o Marco não é de perseguir ninguém, nunca foi de perseguir, nem até agora, pelo meu modo de ver, não tem uma demanda de perseguição
da parte do Marcos Matheus, do prefeito. Então, eu, sem mais nada a falar hoje, agradeço a todos a presença e muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite ao prefeito que está aqui presente, que vai esclarecer os projetos. Boa noite aos nossos colegas, boa noite a todos os secretários que estão presentes, a todos que estão assistindo a gente aqui pelo Facebook, a advogada, a Câmara, que estão presentes aqui, a ex-vereadora Matinha, e parabenizar a todos que estão juntos aqui, ouvindo aqui, ou aqui na Casa do Povo. Primeiro eu quero falar sobre um assunto que não foi a nossa colega Larissa não falou sobre o projeto da Casa de Mel, né? Esse projeto da Casa de Mel, eu queria fazer uma pergunta. A senhora fez um levantamento com os agricultores, viu a necessidade, alguma coisa assim, você viu esse assunto? Trabalho em agricultura, aqui no município, trabalho diretamente com isso, e foi falado que tem pouco recurso que talvez para a implementação como eu sei como projeto, né? Para promover desenvolvimento econômico e sustentável. Porque a Casa de Mel, eu entendi, essa Casa de Mel, você quer, a sua intenção onde é na sede? Vou explicar aqui. Não, mas eu vou resumir aqui. É porque assim, eu tive fazendo um levantamento, nós temos um Alto Alegre, Santa Rosa, Malha das Pedras, no município todo, né? Nós já temos uma casa de mel aqui na Malha das Pedras. Inclusive, quando você tem uma associação, lá não existe uma associação, automaticamente a associação que é legalizada, ela pode já criar crédito. E ela pode receber recursos de governo, emendas parlamentares, tipo aqui, dá um exemplo aqui. Pela Codevasf, a Casa de Mel da Malha das Pedras, ela recebeu 580 colheres, ela recebeu 2 mesas, científicas, recebeu várias coisas, ela está sendo ajudada pelo governo, né? O que eu vejo é o seguinte: se colocar uma Casa de Mel aqui na sede, que nunca for cidade de Santa Rosa, do Alto Alegre, não vai vir fazer colher o mel aqui, não vai fazer isso para cá. O que acontece? Que eu vejo o seguinte: se for fazer uma Casa de Mel em cada localidade, já falei em orçamento. O orçamento, desde que a gente tem um problema do orçamento, mas não é um orçamento, como é que vai pagar? Né? Como é que vai fazer isso? Né? E aí vem a parte que eu acho que é o seguinte: devia ter o quê? Um incentivo, que nós estamos aqui, inclusive a Associação de Malhas Pedras, lá no SAP, no Regional da Brasileira, que eles fornecem aqui para ter uma uma cooperativa de Piracuru, que dá assistência na parte da escola Umbel. Né? O que eu acho que era certo? Era se reunir com todos os agricultores, tentar ver, futuramente, criar uma cooperativa. Uma cooperativa que possa, como você falou, que possa criar renda, que possa juntar todo mundo, que essa cooperativa ela possa nós ser um polo, como você falou, entendeu? Mas a Casa de Mel já tem diretamente, já tem ajuda do e no caso seguinte também, a pessoa que um deputado queira mudar, possa pedir uma emenda para uma associação, isso que eu vejo, né? Um pouco de medo, né? E é sobre isso que eu pesquisei, né? E eu queria saber de você se a sua intenção é essa, mas eu vejo que
que é complicado. E essa parte de criar um café uma série para poder trazer até a região, né? Eu fiz esse problema. Eu sou a favor do crédito, porque é necessário o crédito do prefeito, porque o fundo está preso à LZO do ano passado, do ano que foi votado no ano passado. E eu sou a favor, porque para poder crescer o município precisa ter recursos. Sem recursos, eu e o município pode continuar empréstimo. Destinar o valor para poder trabalhar com esse dinheiro. E minha palavra é essa, só. E para essa coisa aí, né? Quer começar alguma coisa e está começando. Então, as projetos em seguida, eu vou falar com o colega vai, que é o determinado dessa nossa fretinha, e em seguida para o colega Renato. Vamos voltar para o primeiro projeto. Isso, 06 de 2025, que é a do orçamento vigente prévio nacional especial da outra providência. Lembrando que o projeto já foi passado pelas comissões e aprovado por unanimidade na comissão. Certo? Você pode colocar em primeira e em segunda votação. Quem for a favor, pergunta se está. Quem for contra, se pergunta. O projeto foi aprovado. Não vai sempre no lugar. Vamos voltar em segunda votação. Quem for a favor, permanece sentado. Quem for contra, pergunta. Não vai dizer novamente. Gente, o projeto foi aprovado. Agora vai ser em votação. Quem foi contra, chama-se Clair, para a população saber. Tem que saber. Clair foi contra, Larissa foi contra, Larissa também está de parabéns. Eu já cheguei a ver, está de parabéns. E Renata. Pode parabéns, só Agora é o projeto de lei número 07 de 2025, que expõe a alteração da lei municipal número 181 de 2018 e da outras providências. O projeto também foi passado pelas comissões e foi aprovado com maioria de votos na comissão. O vereador Renato na comissão foi contra. Certo? Quem for a favor, pergunta se sentado. Quem for contra, se vai embora. Ah, mas vamos pedir como é que vai. Gente, nós vamos botar na segunda votação. Quem for a favor, permanece sentado. Quem for contra, se vai embora. O projeto foi aprovado. Agora vamos voltar. Agora é o requerimento da vereadora Renato. Requerimento número 01 de 2025. Quem for a favor, permanece sentado. Quem for contra, se vai embora. Acho que vamos pedir agora, né? Vai tomar o pedido. Vou dar a palavra ao colega Clair, em seguida ao colega Renata, mas já vamos começar do sorteio. Pode passar, as mães do sorteio. Gente, eu comprei, vamos fazer uma festa bem simples, mas eu digo todos, é de coração que eu estou dando. Coração das mães. E as coisas que são humanas, né? Mas não é. Só se você não vai ser, tem uma edição 7 números aqui, de numerar de 1 a 7, 7 papelzinho. E, por exemplo, se a Clécia tirou o número 4, ela vai lá na mesa, lá tem um presente com o número 4. Vai entregar. Certo? Cada um entrega. Tu vai ser sorteado com o presente também, para dizer que não teve, né? Tem como escolher. Aí passa a palavra para o nosso colega, tipo assim, nós estamos aqui em sessão, mas estamos no. Aí dá outro hora, por isso eu falei. Senhora Presidente, vai encerrar. Com relação ao projeto de lei 07, foi aprovado. Beleza. Então, senhora Presidente, o tempo dirá se isso é uma perseguição política ou não. A gente vai observar e o tempo dirá. Eu espero, sinceramente, que os senhores aqui, pelo projeto, não passem por de novo. Porque se esse caso se concretizar com percepção política, a gente vai estar aqui para os senhores, certo? Com relação à Casa de Mel, senhor vereador Maté,
A casa de mel na Barra das Pedras é unicamente restrita aos associados daquela associação. Eu digo porque eu já fiz parte. Não faz parte para qualquer um lá e tirar meu não. É único exclusivamente dessa associação. Você falou de muitos valores que essa associação recebeu. Tem muito mais, inclusive recebeu um trator pelo atual prefeito, né? Que mandou um trator dessa associação. E, inclusive, esse trator não deveria ter fins lucrativos. Deve se verificar se isso está acontecendo ali, né? Certo? Mas, bom, enfim. Aí entra aqui o projeto da vereadora Larissa. A intenção de ter uma casa de mel para todos é porque nem todos, tem agricultor na nossa região que tem 2 caixas de mel, tem agricultor que tem 5, tem 6, que não faz parte dessa associação. Então, se a casa de mel fosse criada para todos, seria interessante para que esses agricultores que não são associados e que em poucas condições não têm ali os equipamentos corretos de isobertulado, tirar o seu direitinho, para que eles possam ter acesso a esses equipamentos para poder tirar. Isso os pequenos produtores que têm 2, 3 caixas, 5 caixas, que não fazem parte da associação. Mais uma vez, repito, a associação lá é restrita aos associados, não é a todos. E meu boa noite. E, senhor presidente, eu quero agradecer também ao nosso encontro, que teve ali uns bons momentos ali, todo mundo reunido, de paz. Certo? E só agradecer a todos e meu boa noite. Só para o que eu quero falar aqui, explicar aqui para a população de São João Fronteirense, porque eu fui com um dos dois projetos, né? Já falei que eu achei muito contraditórios os projetos. O projeto de lei para alterar a lei, eu acho sem necessidade, como o vereador Caí falou, foi aprovado, nós vamos realmente fiscalizar se vai ser cumprido, né? Eu realmente eu torço que esse projeto do prédio realmente seja usado de forma correta, né? Que seja pago, né? Os produtores, que seja pago também o transporte escolar, que está atrasado, né? E gostaria também, presidente, aqui, eu não poderia deixar passar aí para aqui, parabenizar, né, a Secretaria da Ação Social, em nome da minha prima Francione, que está fazendo, e a Leni, um excelente trabalho, né? Inclusive hoje passou a pesquisador da minha casa e me fez essa pergunta: qual a secretaria mais atuante do município? E não poderia ter outra resposta, a Ação Social. Porque eu vejo as ações que a Secretaria está desenvolvendo, vocês estão de parabéns, que vocês continuem assim. E nós, vereadores, eu como vereador estou à disposição, qualquer coisa, a Secretaria precisar, estou à disposição, né? E que as outras secretarias, né, sigam o exemplo de vocês, né? Que façam um trabalho, que quem ganha é o município, quem ganha é a população são os fronteirenses, né? A gente está aqui também, né? A gente está aqui para fiscalizar, né? O que está errado no município, o que está certo, a gente está para fiscalizar. Também existe aqui a visita da promotora, né, de Piracuru, que esteve ontem aqui no município visitando a escola, né, nos denúncias a respeito do tempo integral, né, a promotora veio fiscalizar, né, não são denúncias só nós vereadores aqui na Câmara, né, porque oficialmente eu mesmo não fiz nenhuma denúncia, né, oficialmente não fiz, só algumas pedidas na Câmara. E ela veio ontem fazer a visita, né, e realmente ela constatou alguns problemas lá, mas que a gente torce que o executivo, o prefeito, né, solucione os problemas o mais rápido possível, porque a população e os alunos agradecem. O presidente só agradeceu também o encontro, viu? Muito bom mais uma vez, e aprovamos nos próximos, tá bom? Boa noite a todos. Eu queria falar 2 pontos aqui. Um se falou que eu queria ouvir, que foi a pessoa que tem 2 ou 3 comércios, se tem uma casa de mel aqui na nossa localidade, na nossa cidade, ele não vai ter condições de fazer esse mel para ser colhido aqui. A distância é muito grande. Santa Rosa do Fortaleza. Isso aí você falou uma coisa que a minha intenção foi essa. Mostrar que a casa de mel, sendo uma casa de mel aqui, não vai ter como trazer esse mel às pessoas pequenas. Porque vai ter mais despesa em trazer o mel até a casa de mel do que ele pegar um circuito menor e colher na casa dele mesmo. Outro ponto aqui que eu queria falar é sobre requerimento. Requerimento, o Mar falou, requerimento assim, viável, é muito bom, porque a oposição é um trabalho que se trabalha com requerimento mesmo. É difícil ter uma conversa com o prefeito. No ano passado, eu sempre falei de requerimento porque
a gente diretamente não tinha um assunto com o prefeito. Essa é uma ferramenta que a gente tem para chegar até o prefeito. Como a gente não é do lado da situação, a gente sempre tenta falar pessoalmente. Quero falar para as próprias pessoas que estão assistindo a gente, para a população, não ver que a pessoa está colocando requerimento, esquecer que o vereador que está presente, ele não fez um pedido. Ele já veio lá dele e fez um pedido, pessoalmente. Né? E a gente, como a parte da energia, iluminação, esse pedido, eu tenho certeza que o vereador já falou, inclusive já teve um rapaz que ele colocando em uma galera algumas lâmpadas, aos poucos vai colocando, vai dando novo, e eu acredito que vai ser resolvido o município todo, né? E isso aí que eu dizer para isso. E já de cá, vou fazer um requerimento verbal. Eu quero pedir ao prefeito, sobre a Casa do Mel, que lá na Maria das Pedras está tendo um problema de energia. Que possa ver mais patrimonial, que vai ser, que possa fornecer energia para a Casa de Mel. Eu tive que fazer um levantamento para poder falar sobre a Casa de Mel, e esse pedido já estou falando verbal, é um requerimento verbal. Né? Mas eu podia ter falado com ele pessoalmente, porque ele quiser fazer, ele vai fazer. Né? E minha palavra é essa, agradeço a todos. Então, gente, olha, eu acho um corajoso, essa prefeitura, primeiro tiraram tudo, acabaram com tudo. Mas o Matheus está fazendo, eu digo com sinceridade, eu não tenho decorado, eu não tenho decorado mais com o Matheus. Se fosse eu comprar, a oposição estava metendo a limpa. E nós tiramos, mas acabou, eu quero aqui chamar a colega Renata e o colega Arnaldo para ver o presente, número 2. Eu peço o prefeito mais uma vez para entregar a ação, é o número 7. Veja, é muito simples, né? Da próxima pode ser, eu posso me brincar, porque ela Aí vai ficar maior. Esse é o número 3, que vai entregar o delegado. É como na Arasco hoje, né? Da vizinha.
sei, eu começava a ir nos entregar. Não é vocês. O número 1 que é o meu, para se marcar para me entregar. Essa Berenice está não tem sorteio, eu comprei uma de coração. A Lula faz parte. Né? Ah, esse sorteio que eu tinha comigo. Aí eu consegui a presidente para vocês. Ah, foi bom, né? Vai te morrer na camisa. Não dá um. Como é que é? Não tem a bola. Sete da Macarena. Gente, todo cidade vai ter um consulé, viu? Agora eu vou falar aqui para vocês, um pouquinho de apreensão de vocês. Vou fazer virtual. Eu quero não. Eu vou estar viajando com meu marido. Vou passar fome com meu marido. É virtual. Eu quero conversar com vocês. Senhor presidente, então a gente já aproveitou, já que é a primeira sessão virtual, a gente já aproveita a segunda para fazer uma eu esqueci de dizer. Quer fazer logo? Aí na segunda sessão de junho. Pois é, claro. Não, porque em junho eu não estou. Teve um certinho, eu requerimento da votação. Ele alô, até que você quiser arrasar. Mas se você quiser assim, não, a gente já fala do. A gente voltar. E assim, a gente vai receber. A gente vai trazer dia 6. Vamos marcar outra antes das festas para juntar a dia, né? Aí eu não vou fazer. Mas se você quiser trocar de hora, deixa eu ver na sala, você não está. Em nome de Deus, eu declaro a sessão encerrada. E que Deus abençoe todos, que todos vão na santa parte de Deus. Mas primeiro a gente tem ideia.